nesse momento, marcando o reencontro com os nossos irmãos e desejamos que a paz do Senhor possa estar com cada um. Estamos separados, né? Mas com certeza o Senhor e os seus anjos acampam ao redor de cada um de nós. E hoje gostaria, né, de relembrar os nossos encontros da escola dominical e ativar, né, um momento de reflexão. E o tema que eu vou trazer aqui é conversando um pouquinho sobre a marca que desejamos imprimir em nossas famílias. E o que justifica essa escolha, né? Não esquecemos que maio é o mês da família. E nesse momento de tantas dificuldades, né? Nesses momentos tão difíceis, o lugar que nós devemos zelar com maior atenção ainda é o nosso lar, a nossa família. E aí eu gostaria de começar fazendo uma colocação. Qual a marca que nós desejamos imprimir em nossa família? Atravessamos momentos difíceis em que passamos, né? Temos 3 etapas. Primeira etapa, aquela do medo, aonde nós ficamos apavorados e perguntando o que fazer. Esse tempo está se prolongando e no decorrer dele a gente tem que ter alguns aprendizados e com certeza todos nós e todas nós estamos tendo algum aprendizado para que a partir daí a gente possa então crescer. Falando da marca, então, gostaria de colocar para os irmãos que nenhuma marca nasce forte. Essa marca, ela vai se fortalecendo aos poucos. E falando da marca de nossa família, eu gostaria de convidar os irmãos para fazermos a leitura do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados de tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. O Salmo 128, então, ele nos leva a algumas reflexões sobre família. E sabemos que família é um projeto de Deus. E no mundo contemporâneo, ela estava realmente caminhando para um caminho que a gente sabe que não era o caminho desejado por Deus, porque família é o projeto de Deus. Entretanto, esse momento está nos obrigando a ficar mais tempo dentro de casa. Esse contexto está nos obrigando a revermos os nossos valores e, com certeza, até a nossa relação familiar. E aí, a pergunta, né? Qual a marca que desejamos imprimir em nossa família? Vamos lembrar que a marca é, acima de tudo, uma promessa, né? Marca é aquilo que nós prometemos. E um dia nós formamos essa família com alguns sonhos, alguns ideais e, com certeza, prometendo para nós mesmos algumas coisas. Qual a marca que temos tentado imprimir, então, em nossa família, no atual contexto? A sociedade está mudando, né? O mundo está mudando em transformação. Portanto, questionamos aí, qual a marca que nós desejamos, nesse atual contexto, imprimir nossas famílias? É claro que todos nós desejamos para nossa família bênção, paz, harmonia, saúde, prosperidade. Esse é o nosso desejo. E é interessante a gente lembrar que Deus também tem um propósito benéfico para as nossas famílias. Se nós desejamos coisas boas, com certeza Ele também deseja bênçãos para as nossas famílias.
E nessa perspectiva, a gente começa a pensar, mas será que tudo depende de Deus? Apesar dessa dependência de Deus para sermos bem-sucedidos, temos que focar também em nossas responsabilidades. Qual o seu propósito para a sua família? Qual o nosso propósito para a nossa família? É claro que Deus nos abençoa, é claro que dependemos dele, mas não estamos isentos da nossa responsabilidade. E quando nós lemos esse Salmo 128, nós vemos, algumas bênçãos destinadas para esposa, para filhos, mas com certeza também algumas responsabilidades. Torno a fazer a pergunta: apesar da dependência que todos nós temos de Deus para que possamos ser bem-sucedidos, temos que focar também em nossas responsabilidades. E nesse momento, eu acho que cabe uma forte reflexão, Qual o meu propósito, qual o seu propósito, qual o nosso propósito em relação às nossas famílias? O Salmo 128, a gente percebe que ele foi narrado por alguém que reconhece as bênçãos divinas em sua família, No Antigo Testamento, a gente pode observar que bênção divina estava muito associada a uma vida reta perante o Senhor. Podemos ver também uma relação muito íntima de Deus com as famílias, ou seja, Deus ligado a todo esse processo, da dinâmica familiar. Nós podemos ver isso nos mínimos detalhes, Quando a gente percebe, por exemplo, em Gênesis, a bênção dos filhos. Então, podemos perceber o vínculo, de Deus na dinâmica familiar, quando ele é identificado pelos laços familiares, quando a gente vê a citação Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Portanto, Deus está sempre no meio das famílias. E no Velho Testamento a gente percebe isso ainda de uma forma mais explícita, Se a gente observar. Nos 10 mandamentos, por exemplo, observamos dois mandamentos relacionados à família. Um, quando diz respeito aos filhos, honra teu pai e tua mãe. E outro, ao casal, não adulterarás. E podemos perceber ainda que as bênçãos de Deus se encaminham de geração em geração. Como vimos aqui no Salmo 128, quando ele coloca: e vivas para ver os filhos dos teus filhos. As bênçãos, elas percorrem, transversalizam, transpassam gerações. E aí a gente começa a pensar: família, projeto de Deus. E nós somos pessoas que estamos ali, à frente, na condução dessas famílias. Falamos aqui de uma família abençoada, falamos realmente da família temente, bênçãos, filhos como bênção, esposas como bênçãos, mas existem também famílias com problemas. E aí a gente percebe, E hoje em dia esse número é muito grande, Famílias com problemas de infidelidade, famílias que choram. Vamos imaginar nesse momento que nós estamos atravessando, quantas famílias não estão chorando, lamentando a perda de seus entes queridos, Famílias que tiveram muitos desgostos. Nesse momento, quantas famílias não estão tendo seus sonhos interrompidos? Mas mesmo nesse contexto mais difícil, nós temos certeza que o cuidado de Deus está sempre presente. E mesmo que não estejamos com esses problemas de perdas, mas outros problemas estaremos atravessando, Com certeza. A necessidade de replanejamento familiar,
a distância de entes queridos, né? A questão financeira. Mas é interessante que a gente reflita, né? Que o cuidado de Deus está sempre atuando de uma forma efetiva, nos animando, nos restaurando. O Salmo 128 ainda nos leva não somente a desejarmos a bênção, mas a entendermos também as nossas responsabilidades. E por que eu volto nessa citação? Porque, como falamos, das famílias, os contextos, as dificuldades que atravessam o nosso momento, nós sabemos que há necessidade de que essas famílias venham se unir, se reinventar, para continuar vendo a provisão divina. Não adianta ficarmos no muro das lamentações, né? Lamentando o que se foi ou as dificuldades que estamos vivenciando. É importante que a gente aprenda com cada uma dessas dificuldades e transforme essas dificuldades em aprendizados. Estamos associando a família e a marca que nós colocamos, né, nessa família. E vamos agora pensarmos juntos qual o posicionamento, né, e resultado das posturas que a marca que adotamos nos nossos comportamentos tem tido diante da sociedade. Sabemos que o nosso posicionamento diante desse momento tão turbulento, né, mas um momento rico também em aprendizado, por mais que nos doa, é preciso que a gente se posicione, porque é exatamente desse posicionamento que nós vamos conseguir imprimir a nossa marca, fortalecer a nossa marca junto à nossa família, ou seja, a marca da nossa família. E se essa marca, com certeza, se posicionar bem, ela será lembrada, percebida e, acima de tudo, desejada. O desejo de todos nós é que as nossas famílias sejam tremendamente significativas e marcantes na vida de todos os nossos familiares, né? E não desejamos que seja marcante de uma forma negativa, mas desejamos que essa família seja marcada por laços afetivos significativos, pela fé, pela presença, pela superação das dificuldades. Tudo começa pelo propósito da sua marca. Qual é o propósito que eu tenho tido para minha família? Qual o propósito que nós temos tido para nossa família? Por que nossa família foi criada? Qual é a razão da existência da nossa família? Isso nos leva a uma reflexão bastante profunda, né? A missão é a razão da nossa existência. Então, qual é a missão da nossa família? Uma marca não nasce pronta. Ela vai se formando ao longo do tempo. Para que a gente possa imprimir uma marca positiva em nossas famílias, é importante que a gente evidencie o cuidado, a atenção com todos os nossos familiares. É exatamente nessa família que devemos ter também o cuidado de cultivar, nesse momento tão difícil, o fortalecimento da fé. Nesse momento é preciso que a gente cultive momentos de encontro, contemplação, momentos de comunhão. É nosso dever cuidarmos das nossas famílias em todos os sentidos. Todos precisam cooperar, né? Todos têm uma participação efetiva. Vamos pensar a esposa como videira, né? A gente sabe que essa videira era uma planta, né? Usada na celebração, símbolo da alegria. Os filhos, como rebenta, o que nos coloca o Salmo. Então, são ramos novos brotos, né? E aí, com certeza, é preciso que a gente tenha cuidado. O cuidado é essencial.
e especialmente nesses momentos tão difíceis. E sabemos que novos desenhos familiares hoje, eles vêm acontecendo, né? Antes a gente tinha uma família padrão, hoje a gente tem vários desenhos familiares hoje, mais de uma geração junta, né? E é preciso que seja qual for esse desenho, né? De 2, 3, 4 gerações, seja lá como for esse desenho, que exista como base o respeito ali. Lembrando, irmãos, que o posicionamento que a sua marca adota, esse posicionamento, ele é fundamental para chamar a atenção daqueles ou daquelas pessoas que você deseja conquistar. Se uma marca é negativa, ninguém deseja, né? Mas se uma marca é positiva, ela conquista. E já falamos, uma marca, ela não se torna forte da noite para o dia. Essa marca, ela vai se constituindo com o passar do tempo, através principalmente do seu posicionamento. Então, é preciso que a gente zele nesse momento tão difícil que a gente comemora o mês do lar, que com certeza, né, é um mundo que está em reconfiguração, que a gente possa pensar, né? Como queremos que as pessoas lembrem ou como queremos chamar a atenção daquelas pessoas para que elas possam ter um vínculo fortalecido cada vez maior com nossa família. E aproveito nesse momento para falar não só daquele núcleo familiar consanguíneo, né? Mas também que a gente possa lembrar da família, da fé, né? Que nós temos aí, das nossas igrejas, aonde se estabelece a relação. Família, com certeza, ela vai ter uma marca positiva ou negativa, dependendo do nosso posicionamento. E dependendo desse posicionamento, essa marca será comprada, admirada, com certeza essa marca será adquirida por muito mais pessoas. E eu gostaria agora, quando a gente fala em família, de trazer o exemplo, né, de uma casa inspiradora, até pouco falada na Bíblia. Essa leitura encontra-se em Atos 12, de 9, ok? A 17. Pedro, saindo, seguia, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu para si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo judeu. Depois de considerar ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. É interessante a gente perceber aí, na casa de Maria, mãe de Marcos, né? Ele era um lugar acolhedor. Ele era um lugar de oração. Ele era um lugar onde se cultivava a fé. E foi exatamente aí que Pedro, quando foi liberto da prisão, né? Estava submetido, ele pede acolhimento.
e quando chega lá, ele encontra um grupo de irmãos orando a seu favor. Então, a gente percebe uma casa acolhedora, inspiradora, que buscava exatamente, junto com a sua comunidade, a presença do Senhor. E foi muito importante a presença da fé, daquele grupo, para que se mantivesse fortalecido, mesmo num período de perseguição. Não houve medo do acolhimento, né, a Pedro. Portanto, vamos pensar, por que eles se encorajaram, né? O que essa casa tinha de diferente? O que esse lar tinha de diferente? Com certeza podemos colocar para vocês que uma marca, ela é sempre a expressão de um conjunto de valores. Então, se a gente fala que essa casa era acolhedora, existiam alguns valores que davam suporte a essa casa. Com certeza a fé, a paz, a harmonia, né? A união, o respeito. Então a gente sabe que a marca que nós desejamos imprimir na nossa família, ela traz com certeza a evidência dos valores que ali foram cultivados. E pensando aí na casa de Maria, né, a mãe de Marcos, dessa casa saiu com certeza um missionário que acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem. Então é interessante a gente pensar os frutos, né? Essa casa acolheu Pedro, dessa casa saiu Barnabé, e essa casa, ela era uma casa que acolhia a todas as pessoas. E caminhando mais à frente, a gente tem outros exemplos de casa, né, em que os atributos ficaram evidentes e a gente pode observar os valores e as consequências, né, dessa vivência aí. Nós tivemos o exemplo também aqui, né, não só da casa de Maria, mas a gente cita também a mãe de Carlos e João Wesley, né? Aí também. É interessante a gente pensar que uma marca não se torna forte por acaso, né? Essa marca, ela deve ser planejada para ser percebida exatamente da forma que você deseja. Então vamos pensar, de que forma eu quero que a minha família seja percebida e de que forma eu estou imprimindo e estou trabalhando os valores. É necessário que a gente não só tenha a intenção, mas que também trabalhe a nossa comunicação, que a gente transmita essas mensagens positivas, né? E que essas mensagens possam passar exatamente aquilo que você deseja. Não adianta só você pensar, né? É preciso que você se preocupe em demonstrar esses valores, né? É esse posicionamento que vai fazer com que aquela marca seja desejada. A casa de Maria era inspiradora, porque ela servia a Cristo. A casa de Maria tinha hospitalidade. A casa de Maria tinha acolhimento. Não era apenas uma casa fria, mas podemos dizer que verdadeiramente era um lar. Nossa casa é parte da nossa missão. E aí, vamos pensar, né? Susana Wesley, na sua cozinha, ela evangelizava. Finalizando já, a gente traz a reflexão. Levar Deus para o nosso lar é altamente significativo. E nesse momento que as pessoas estão tão descrentes, em que as pessoas estão realmente perdidas, que as pessoas estão muitas vezes só na lamentação, é preciso que dentro das nossas famílias tenhamos mensagens de encorajamento, de empoderamento. Não que o poder venha de nós, mas tudo posso naquele que me fortalece. E algumas passagens na Bíblia nos fortalecem nesse momento, né?
Quando Deus, por exemplo, fala para Josué, esforça-te e eu te ajudarei. Portanto, não adianta só a lamentação, mas a gente acreditar nesse poder de Deus atuando, transformando. Então, levar Deus para o nosso lar, né, é essencial. Mesmo que estejamos nesse momento, no corre-corre, atravessando algumas dificuldades. Não podemos restringir a nossa experiência, a nossa vivência espiritual somente ao templo. Hábitos são cultivados dentro da família. Que hábitos nós estamos cultivando, né? Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Então a nossa força vem daí, nessa confiança, nessa fé. Que a gente possa refletir que a família é o local aonde se constitui a base e a formação da nossa atividade, da nossa identidade. Essa família deve estar aberta para a ação de Deus. E se assim for, ela será lugar de fortalecimento mútuo. Fechamos dizendo que os nossos lares continuam sendo os melhores lugares para que as pessoas sejam alcançadas e possam realmente serem despertadas para a sua missão e para uma vida de oração. Só dessa maneira conseguiremos imprimir uma marca positiva e que faça com que as nossas famílias possam ter um posicionamento que seja significativo, não só para os nossos, mas para o mundo em que nós vivemos. Que Deus nos abençoe no desenvolvimento das nossas responsabilidades dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Tanto a nossa família consanguínea quanto a família espiritual. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém.